Tá. Oi pessoal, vamos começar aqui agora a fazer a questão 23 da... A questão 23 do exercício, né? Aqui nós estamos falando de uma reação com ozônio, em que o iodeto de sódio, ele reage com ozônio mais água formando oxigênio, iodo e hidróxido de sódio aquoso. A nossa pergunta que a gente tem aqui é qual a quantidade de matéria de iodeto de sódio é necessária para remover 3,8 vezes 10 a menos 2 mols de O3, que no caso é o ozônio, tá? Então, como a gente vai começar aqui? A gente vai começar olhando para as bases estequiométricas da reação. A gente pode ver aqui, ó, que 1 mol de ozônio reage com 2 mols de iodeto de sódio. Com essa informação, a gente vê que a reação nós vemos que a reação é de 1 mol de ozônio reage com 2 mols de iodeto de sódio. Tá. Com isso, a gente consegue fazer uma regra de 3 simples logo de cara para resolver essa questão, o que torna ela bem simples até. A gente começa pegando essas informações e colocando ali, ó. Assim a gente vê que os 3,8 mols de ozônio, a gente resolve assim da seguinte maneira, tá? A gente coloca 1 mol de ozônio que reage com 2 mols de iodeto de sódio, tá? Ou seja, 3,8 vezes 10 a menos 5 mol de ozônio vai reagir com X mols de NaI, tá? Vamos chamar de NaI, o iodeto de sódio. Assim a gente faz a nossa multiplicação cruzada, multiplicando o 3,8 vezes 10 a menos 5 por 2 e o 1 pelo x, que no caso vai ficar sem a conta. 1 vezes x, que vai ser igual a x, que vai ser igual a 3,8 vezes 10 a menos 5 vezes 2, que é igual a 7,6 vezes 10 a menos 3 menos 5 mols de NaI. Com isso, com essa regra de 3 simples, a gente já acabou de encontrar a resposta, que são necessários exatamente esses 7,6 vezes 10 a menos 5 mols de iodeto de sódio para remover 3,8 vezes 10 a menos 5 mol de ozônio, tá? Assim a gente fez a primeira questão. Agora a gente vai passar para a segunda questão desse exercício, tá? Aqui ele pergunta quantos gramas de iodeto de sódio são necessários para remover 0,550 miligramas de ozônio, de O3. Então, vamos começar fazendo. Primeiro, vamos usar uma regra da cadeia para resolver dessa vez. A gente vai converter primeiro as miligramas em gramas, da seguinte maneira. A gente pega esses 0,550 miligramas, ele vai ser igual a 0,550 dividido por 1000. Por quê? Porque 1 miligrama equivale a 1000 gramas. É uma relação por aí, mas é isso aqui, tá? Que o resultado vai ser 0,0055 gramas do O3 no caso. Mas para não ficar assim, a gente vai botar em notação científica, porque vai ficar um número menor, digamos assim, para colocar. A gente sabe que a notação científica a gente pega e coloca. Vamos colocar em termos mais leigos. A gente anda algumas casas a vírgula algumas casas e coloca o menos a quantidade de casas elevado a menos a quantidade de casas. Vamos deixar assim.
Ou seja, no caso, andou uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. 4 vezes 10 a menos 4. Isso. Agora a gente vai identificar a massa molar do ozônio e do iodeto de sódio, tá? Para poder a gente continuar. A gente vai ver aqui, ó, na tabela periódica a gente vai ver a massa do oxigênio. O oxigênio, a massa dele é 16. Nós vamos multiplicar o oxigênio por 3, porque a quantidade de oxigênio que tem aqui, 3 oxigênios, 3 vezes 16 é igual a 48. Eu acabei não colocando a unidade aqui, mas são em gramas, tá? Ou seja, essas 48 gramas equivalem a 1 mol de oxigênio. De ozônio, tá? Aí a gente vai fazer a mesma coisa com o iodeto de sódio, que no caso a gente tem só um sódio, ou seja, 1 vezes 23, é o peso dele na tabela periódica, de 1 mol dele. E o iodo, ele pesa 127 e também só tem um. Aí a gente vai multiplicar os dois e somar, que vai dar 150. Esses 150, que também acabei não colocando as gramas aqui, que é gramas, a unidade, equivale a 1 mol do iodeto de sódio, tá? Com isso, a gente acabou de conseguir já o que a gente precisa para começar a resolução da conta em si por regra da cadeia, tá? A gente vai fazer como? A gente vai começar organizando. A gente vai pegar primeiro os 5,5 vezes 10 a menos 4 gramas que a gente conseguiu no início, que é de ozônio. A gente vai organizar colocando a equivalência aqui. 1 mol de oxigênio, 1 mol de ozônio, equivale a 48. Então, colocamos, como a gente quer eliminar as gramas daqui, a gente vai colocar a grama embaixo e o mol em cima, tá? Para o próximo, 2 mols, a gente vai colocar a reação em si, no caso. Esse 2 mols de iodeto de sódio, eles reagem com 1 mol de ozônio. Então a gente coloca essa parte assim. E como a gente vai ter que eliminar esses daqui, depois para a gente continuar a conta, a gente faz aqui. 2 mols de iodeto de sódio. Como são 2, a gente vai multiplicar, porque aqui a gente tem a quantidade de 1 mol, que é 150. 2 vezes 150 vai ser igual a 300. Então, 300 gramas de iodeto de sódio. Esses 300 gramas, com isso a gente já vai ter a parte aqui para a gente conseguir, e tudo isso aqui para poder a gente conseguir as gramas de iodeto de sódio que é necessário, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, eliminando gramas de ozônio com grama de ozônio, mol de ozônio com mol de ozônio e os 2 mols de iodeto de sódio com 2 mols de iodeto de sódio. Com isso, sobra a seguinte equação. 5,5 vezes 10 a menos 4 sobre 48, que é as gramas, que no caso é isso aqui, e as gramas, vezes 300, porque foi o que sobrou aqui, as 300. Tudo isso vai ser igual às gramas de iodeto de sódio que são necessários. Então, a gente resolve a continha normal, que vai dar 1,145 vezes 10 a menos 5 vezes 300. Isso vai ser igual a 3,44 vezes 10 a menos 3 gramas de iodeto de sódio. E com isso a gente resolveu a questão. Usando aqui regra da cadeia e usando regra de 3 no início. Pegando todas as informações e reunindo para poder a gente conseguir o resultado final, tá? E é isso.
tenho 15 minutos pra